com o jovem. Vai chorar. Aí não é... Não funciona. Normalmente, nós, como pais, temos a tendência de querer o melhor para a nossa filha. Então, nós pensamos que muitas das vezes pensamos que estamos a decidir o melhor. E aí já entra aquela questão que o telespectador disse, por exemplo, de que se a menina não for aquilo que se espera, né, como é que fica a família? E depois está outra situação. Se, por exemplo, o moço achar que a menina, afinal, não é aquela que ela esperava, pode-se devolver aquilo que se deu no dote ou não? Senhora socióloga. Normalmente não se devolvem os artigos do alarmamento. Normalmente não se devolve. Há determinados casos, mas muito, muito raros, em que se devolve o alarmamento, não é? Os artigos, tudo que se dá no alarmamento. Sobretudo quando se têm filhos, porque o alarmamento é precisamente também para isso. Não é só para prestar homenagem aos sogros por terem criado e educado, mas dá a possibilidade do homem tornar-se pater, ou seja, pai social, dos filhos nascidos no casamento. Como nós sabemos, a África subsaariana é matrilinear. Então, os filhos da mulher pertencem ao tio, ao irmão dela mais velho. É ele quem tem que dar educação, é ele que tem que ser o pai social. O pai biológico é pai biológico, mas ele tem que receber a educação dos seus tios, que são os irmãos da sua mãe. Aqui, na cidade, já entra uma particularidade, é que a educação requer custos. E o próprio tio já tem os seus filhos para educar. E ele fica pesado, subcarregado. Então, começa a deixar mais o lado social da educação com o próprio pai. E a partir dali, não é, as relações familiares exercem uma grande, não uma certa, mas uma grande influência na questão do casamento. O pai tem maior voz no casamento por causa disso, porque ele começa a ganhar mais espaço como pai social. E no ato da devolução, quem teria que devolver seria o tio, o irmão, o que tinha que exercer o papel de pai social. Porque ele quem tem que dar a educação a essa rapariga, ele tem que dizer, tu tens de ser submissa ao teu marido. Ele quem tem que dizer, se o casamento não corre bem, a culpa é dele. A culpa é do tio. A culpa é do tio. Seria ele quem teria que devolver, mas normalmente não se devolve. E então, em casos muito, muito raros, em casos graves, por exemplo, de adultério, ali sim, poderia-se devolver, mas não completamente. Tem determinadas coisas que se devolve e normalmente diz que só se devolve o dinheiro. E quem tem que devolver esse dinheiro, porque existe o dinheiro da carta e existe o dinheiro do alembamento. Na carta de pedido, a carta de pedido vai com uma certa quantia que não é estabelecida. Mas o dinheiro do alembamento é esse que às vezes que vem na carta, na lista, X mil dólares, não é? Porque é assim que eles pedem. Que há famílias que chamam de camalongo. Camalongo é uma palavra em Kikongo. Camalongo, que significa dinheiro do alambamento. Não, mas há famílias que dizem que aquele dinheiro, eles chamam, eu presenciei do sobrinho meu, que disseram que tinha que se dar um valor que eles estabeleceram em 850 dólares. Disseram que era chamado camalongo, para quando tivessem que fazer o casamento religioso ou civil, aquela é uma entrada para tal festa. Por tradição, quem dá a festa é a família da mulher. Então, aquele valor que eles chamam para garantir o tal... Não é só por isso. Isso porque, varia. Isso por exemplo, alembamento, não é? Eu procurei saber qual era a palavra utilizada em Kikongo. Como é que se chama esse ato? E chama-se precisamente camalongo. Camalongo é o alembamento em Kikongo, não é? O alembamento é uma palavra portuguesada. Mas camalongo é o próprio termo em Kikongo. E este dinheiro chama-se mbongwa camalongo, que é o dinheiro do casamento tradicional, que pode ser usado para diversos fins. A família é que decide qual é o destino que vai dar esse dinheiro. Portanto, cada região de Angola tem um nome específico para... De acordo com a língua. De acordo com a língua. Que o povo fala. E falando de regiões... Nós estamos a nos centrar muito no norte. Sim, olha, é o alembamento famoso. É o famoso... Não, é o famoso porque nós estamos muito próximos e temos mais contato com a região norte. E se calhar por ser o tipo de alembamento em que se cometem mais exageros também. Não, só que nem sempre. Até ao momento, né, sabia-se que era mais nesse caso o alembamento bacongo, que estava um bocado mais exagerado. Exato. Mas agora não, agora nota-se mesmo, às vezes, alembamentos do que da área do sul, mesmo da região, por exemplo, de Malange, os pedidos às vezes são exagerados mesmo. Então, essa bifurcação... Alguma vingança deles? Não, mas eu acho... Eu, por exemplo,
Eu, se o meu filho for fazer pedido a alguém, não é? Porque por norma é assim que a gente analisa as coisas, e que tem esses exageros todos, a tendência depois é você recuperar o que você deu. Não, mas eu acho fizerem com a sua filha. eu acho que começamos a perder as nossas raízes. Cada um faz o alambamento consoante a sua região. Isto que o antropólogo acabou de dizer, eu presenciei. Alambamento de alguém que pediram coisas tal como os do Uíge pedem. Mas onde é que fica a tua tradição? Tu que és de Malange, és do Kwanza Norte, és do Kwanza Sul. Tu tens que fazer o alambamento consoante a tua tradição. E depois chamaram, olha, queremos alguém que seja bacongo para ver se os panos são exatamente aqueles que vocês pedem. Isto não tem nexo, não faz sentido. Falando em panos, costuma haver também, e de certeza que os nossos convidados já viram, há dentro desses rituais todos, aquela em que, por exemplo, há a colocação de panos no chão, à medida que se passa de um pano para o outro, vai deixando uma outra nota. Faz parte daquilo que é tradicional ou é mais um dos exageros que estamos aqui a falar? Não, faz parte. Porque o valor nem é estabelecido. Nem é estabelecido. Pode pôr 50, 10... Podes pôr o valor. São rituais que se cumprem, né? Mas normalmente, na hora da entrada do local, não é uma maneira também de dignidade, não é? Então, a tia, nesse caso da noiva ou da mulher, tem aquela tendência de levá-lo assim, com aquele carinho todo, aqueles perfumes, as enfim. cavalitas. Então, para compensação, então tem que dar alguma coisa para a tia. Isso é para... E o pano holandês, já que é tradição africana, e o pano holandês, já que é tradição africana, por que se pede esse pano holandês e não, por exemplo, algo mais tradicional, por exemplo, das beçanganas ou de uma outra região de Angola? É exatamente aí onde eu queria chegar. A uma determinada altura, com a presença colonial portuguesa, os contactos com os holandeses forneciam panos, havia as trocas comerciais com os povos da região, que eram Ndongo, tanto como o Congo. Havia contactos, trocas comerciais. E os panos holandeses são considerados panos de maior qualidade, por um lado. Por outro lado, na sociedade africana passou a ter muito valor aquele pano, porque era o de maior qualidade, o pano chamado super wax ou o chamado pano holandês. A família, ao estender, não te estende qualquer tipo de pano. Para fazer entrar, vai estender o super wax. Quer dizer, dá-te um... estender na entrada? Sim, na entrada. Tem que ser o super wax. É a importância que se dá ao ato. A importância que se dá, ela ao receber, porque vão vos receber para uma festa. É uma festa, o momento festival vai-te pôr um pano de qualidade. As famílias não estabelecem quantia, não se estabelece nada. Como eles te recebem com dignidade, então faz-se como uma espécie de retribuição por aquilo, por terem te recebido com... se podemos comparar ao tapete vermelho, que é o pano, então faz-se também um retorno àquele agrado que te fizeram. Então fazes também... Este pano holandês, por norma, vem acompanhar a carta de pedido. Calma, aquilo é a família a te receber. É onde eu quero chegar. Os panos que põem na entrada, não é? São panos qualquer, até uns já usados e velhos. Depende da família. O normal seria os melhores. Devia ser os melhores, mas eles querem os melhores para eles. O normal seria os melhores. O jovem que vem fazer o pedido é que traz esse pano holandês. O pano que eles põem por norma para as pessoas passarem na entrada. O holandês temos que ter cuidado. Eu estou a dizer... Só fazer uma pausa agora para anunciar aqui aos telespectadores que também já podem participar ali para nós, para os números que vamos repetir, 222 32 18 84 e 222 32 16 19. Ligue, porque eu sei que lá em casa há uma discussão a essa hora no escritório. Está aqui no estúdio. De certeza que sim. Então, vamos lá. Queremos a sua participação e a opinião, porque de certeza que você também terá já participado de um pedido ou de um alambamento nesse sábado, ou vai acontecer no próximo sábado lá com a sua família. Então, aproveite e ligar para nós, porque queremos a sua contribuição. Voltando aqui para a nossa conversa, já-se a falar daquilo que se entrega, dos panos e essa coisa toda. Curiosidade, estive há algum tempo num desses alambamentos em que esteve presente uma família, por exemplo, e voltando aqui à situação da região Bakongo, não propositadamente, mas porque foi assim a coincidência, em que se presenciou, por exemplo, uma família do Uíge e a outra de Cabinda. E houve, por exemplo, para além do que já aqui se falou, era importante que se desse, por exemplo, uma mala com roupas para a moça, não é? Que tinha de ser dada pela família do moço, e depois também um bode, e depois tinha de ser um bode com barba.
Essas exigências, senhor antropólogo, são exigências já que feitas ao longo dos anos ou são as novas modas que vamos observando? Bem, há coisas básicas que já vieram dos tempos antigos, não é? Aquelas coisas praticamente não saem. Mas há um exagero, em função mesmo daquela junção de muitas culturas. No exemplo, a situação daqui de Luanda. A pessoa pode até sair, exemplo, lá no norte com aquela realidade, mas quando chega aqui, adapta-se numa outra realidade. Então, a tendência é mesmo entrar naquilo e até perde-se aquela realidade que é característica. Então, dizer que essa moda atualmente está mesmo um pouquinho exagerado, porque as pessoas que têm mais tendência no aspecto econômico, em vez de pensar talvez o aspecto jurídico, o aspecto social, nesse caso do alembamento. Deixa-me